Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Beatriz Félix. Beatriz, boa noite. Começamos esta edição pela atualidade internacional. O governo de Ceuta vai fazer uma contagem para ter certeza de quantos menores não acompanhados entraram no território. De acordo com o presidente da cidade autónoma de Ceuta, Javier Vivas, a cidade gera atualmente a presença de cerca de 1.300 menores. Ainda assim não se sabe com exatidão quantos destes jovens é que estão ou não acompanhados. Também segundo a agência EF, o presidente afirma que esta questão foi abordada nos contactos que têm sido mantidos com a ministra da Juventude e Infância, Cira Rego. Deixa por isso uma garantia, diz que a cidade vai continuar a trabalhar com o governo central de Madrid para determinar o número exato de menores e obedecer às leis de proteção. Deixa ainda um pedido à população que mantenha a calma relativamente a uma possível nova vaga de imigrantes a entrar no território, apontada para dia 15 de agosto. E ainda pela atualidade internacional, o presidente do Irão diz que o país está a enfrentar uma guerra total e admite, Beatriz, estar preocupado com a economia. Masoud Pezeshkian apontou a subida dos preços, as condições de vida e a situação económica como as principais preocupações do governo. Foi durante uma conferência de imprensa a órgãos de comunicação locais. Para o líder, o aumento dos preços é absolutamente inaceitável. Esta que é uma situação que já existia em julho de 2024, quando assumiu o cargo, mas a situação veio a agravar-se com a guerra que começou no dia 28 de fevereiro, quando Israel e os Estados Unidos começaram a bombardear o país. Também nesta lista de preocupações do presidente iraniano estão os desequilíbrios existentes em setores como a água, a eletricidade, o gás, o petróleo, o ambiente e ainda outros como a administração e o sistema bancário. E a partir da Casa Branca, o vice-presidente dos Estados Unidos diz que o Irão não tem planos para cobrar portagens. Não tem planos para cobrar portagens no Estreito de Hormuz. J.D. Vance falou este sábado dessa garantia deixada pelo Irão. Admite que algumas pessoas dentro do sistema iraniano falam sobre essa alegada cobrança de portagens, mas que não existem planos para que isso aconteça. Numa entrevista à Fox News, J.D. Vance afirma que os Estados Unidos têm a expectativa de que o fluxo de tráfego marítimo no Estreito regresse aos níveis pré-guerra e que a mesma quantidade de petróleo e gás proveniente do Golfo seja a mesma que era antes do início do conflito. Ainda assim, sublinha a falta de confiança que existe no regime iraniano e admite que os Estados Unidos vão esperar pelo que vai acontecer. Voltamos atenções para a atualidade nacional. A esta hora, Beatriz, mais de 300 bombeiros estão a combater um incêndio de difícil acesso em Carraseda de Anciães. Os operacionais estão a ser apoiados por mais de 80 viaturas e ainda com a ajuda de 11 meios aéreos. Fonte da Proteção Civil afirmou à Lusa que o incêndio no concelho de Carraseda de Anciães está a lavrar numa zona onde é difícil ter acesso. Os meios têm vindo a ser reforçados ao longo das horas desde que foi acionado o alerta. O vento está também a complicar o combate às chamas. Este incêndio no concelho de Carraseda de Anciães é o que mais está a causar preocupação esta tarde no país, depois de o fogo de Fornos de Algodres ter entrado em resolução. E também a marcar este sábado, dia 8 de agosto, António José Seguro volta a dizer que há uma necessidade de combater a imigração ilegal, Beatriz, em Portugal. Mas ainda assim recusou comentar a decisão de enviar para o Tribunal Constitucional o decreto sobre o retorno de estrangeiros. António José Seguro diz que as razões de ter pedido a fiscalização estão todas explicadas e por isso não vê motivos para insistir no tema. É uma reação que surge depois de ontem eu ter enviado para o Tribunal Constitucional o decreto sobre o retorno dos estrangeiros. Nesse diploma, o Presidente da República diz ter reservas em relação ao tempo máximo de detenção de imigrantes em situação ilegal no território português. Já hoje, o chefe de Estado voltou a assegurar que é contra a imigração clandestina e que é preciso combatê-la, sobretudo junto de quem é mais frágil. Mas sobre o envio do diploma para o Tribunal Constitucional, o Presidente da República diz que já foi tudo dito. As razões estão todas explicadas na fundamentação que enviei. Nós, como sabe, eu sou contra a imigração clandestina. É preciso combater ferozmente a imigração ilegal. Precisamos de regular a nossa imigração
e precisamos defender as nossas fronteiras. E nada disto é incompatível com tratarmos com dignidade as pessoas, designadamente menores e crianças. São as explicações de António José Seguro no final da visita às Festas do Povo em Campo Maior, uma decisão que já teve também reação por parte do Chega, que fala numa irresponsabilidade política, isto através de comunicados. Já à Rádio Observador, o deputado do Chega e jurista Rodrigo Tacha levanta questões sobre a leitura feita por António José Seguro. Mas alguém que me está a ouvir considera que com estes fluxos migratórios que a Europa já não consegue absorver, está respeitada a dignidade humana não só de quem vem, como daqueles que já cá estão? Alguém acredita que a dignidade humana é respeitada quando muita gente nesta Europa enfraquecida continua a prometer uma falsa promessa às pessoas de que entrem, que encontrarão uma vida melhor do que aquela que têm, quando nós já não conseguimos dar uma vida melhor aos nossos? Isso é que é a falta de dignidade humana. Rodrigo Tacha do Chega, ouvido na Rádio Observador, a reagir à decisão de ontem do Presidente da República. Numa nota deixada no site da Presidência, António José Seguro confessa ter reservas em relação ao tempo máximo de detenção de imigrantes em situação ilegal no território português. Seguimos com a Ministra do Ambiente. Garante, Beatriz, que a entidade reguladora dos serviços energéticos ainda não justificou o porquê dos combustíveis demorarem mais a baixar do que demoram a subir. E sendo que o prazo termina para a próxima semana, altura em que se espera uma descida no preço dos combustíveis, as estimativas do setor apontavam para uma descida de cerca de 12 cêntimos no gasóleo e na gasolina, mas o Governo aumentou as taxas do ISP e, por isso, a baixa dos preços ronda então os 10 cêntimos no gasóleo e os 11 cêntimos na gasolina, já na próxima semana. Ora, a Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, garante que se os portugueses não ficarem satisfeitos com a resposta da entidade reguladora dos serviços energéticos, o Governo é capaz de intervir. É muito importante as pessoas perceberem, porque se não ficarmos contentes com essa resposta, o Governo, o Estado, tem meios para poder intervir nos preços. A Ministra do Ambiente, esta tarde, em Faro, em declarações registadas pela CNN Portugal, Maria da Graça Carvalho está confiante ainda de que esta descida menos acentuada no preço dos combustíveis se deve aos conflitos tanto na Ucrânia como no Médio Oriente. Mudamos de tema nesta edição das 8 para falar de desporto. A Liga Portuguesa, Beatriz, de futebol, garante que vai continuar a cumprir a lei que centraliza os direitos televisivos. Isto depois de o Benfica ter submetido ao Parlamento uma petição para o suspender. No documento entregue à Assembleia da República, o Benfica propõe a suspensão da implementação do modelo até ser realizada uma avaliação técnica, económica e jurídica independente, além da revisão das soluções previstas. De acordo com a Liga Portuguesa de Futebol, o processo já decorre em fase avançada e com sustentação técnica e jurídica. A Liga esclarece numa nota enviada à Lusa que o modelo de comercialização centralizada dos direitos audiovisuais do futebol profissional decorre por vontade generalizada das sociedades desportivas das competições profissionais. Em ciclismo, na volta a Portugal, Leangel Linares venceu a terceira etapa. Uma ligação entre Elvas e Beja que terminou com um sprint. O ciclista venezuelano foi o mais rápido a cortar a meta. Rui Oliveira foi o quinto nesta ligação de mais de 180 km e mantém a camisola amarela. Para amanhã há a nova etapa da Volta a Portugal, é a quarta, e que vai terminar com a primeira chegada em alta à Torre, na Serra da Estrela. Fica por aqui esta edição das 8, com a edição da Beatriz Félix, que está de regresso no intervalo do jogo entre Estrela da Amadora e Sporting, com informação atualizada. Um abraço, Beatriz, e até já. Até lá. Já a seguir vamos abrir emissão especial de desporto, primeira jornada do campeonato, a deslocação dos Leões à casa do Estrela da Amadora, para ouvir com o relato em direto do Alexandre Luna Paz, a partir da Reboleira. Este programa tem o apoio de BetClick.